E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, antes de começar a aula de hoje, eu quero pedir aos irmãos encarecidamente, vocês que assistem os nossos vídeos, né? Que, assim, eu não costumo muito falar isso não, vocês me conhecem, eu já vou direto ao ponto, direto ao assunto, mas eu vejo que os irmãos não são muito de comentar, isso prejudica todo o trabalho que a gente faz, irmãos. A gente vê o vídeo, analisa, estuda, pega os textos, né? Faz o vídeo, edita o vídeo. Então, assim, isso às vezes leva bastante tempo, horas até, né? Dias, dependendo do conteúdo. Faz a capinha, né? E tal. Tô falando de modo geral. Então, assim, quando você assiste e você não comenta, o YouTube ele entende que esse vídeo não é relevante. Isso acaba prejudicando o trabalho. E aí você quer que esse evangelho avance por meio, né, da internet e que mais pessoas venham para cá a fim de que outras pessoas grandes possam nos ver, porque a maioria dos canais só chamam canais grandes, canais nanico, pequenininho, esse aqui, o pessoal só os humildes de coração, né? Então, assim, a gente sabe como que funciona o YouTube. Então, comente. Mas não é só nesse vídeo não, irmão. Nem todos os vídeos que a gente posta. Se não tem o que comentar, bota lá, hashtag CVTR. Né? Bota lá, hashtag CVTR. Quem clicar nessa hashtag CVTR vai cair no canal Venha ao Teu Reino. Bota lá, hashtag CVTR. Né? Bota em maiúsculo, minúsculo. Mas comente, irmão, faça alguma coisa, porque às vezes eu vejo vídeo que dá um trabalho para fazer, a gente pesquisa, vai lá onde Judas perdeu a bota, traz uma informação que quase nenhum canal tem, 7 comentários, metade é eu respondendo, 8 comentários, metade eu respondendo. Então, assim, a gente está numa luta espiritual. Eu sei que às vezes a gente tem trabalho para fazer, coisas, não é uma correria. Mas se você parou para ver, então, se você encontrou neste vídeo algo relevante, não deixe de comentar. Não tem o que comentar, bota lá, hashtag CBTR. No mínimo, faça isso pelo menos. Tá bom? Para que não prejudique o meu vídeo. Vai prejudicar. Tem muita gente que começa a ver, né? E depois para na metade, né? Isso prejudica. Tá bom? Então, não, por favor, não prejudique o meu trabalho, tá? Comente, curte. Quanto mais movimentar o vídeo, mais ele vai ser entregue às pessoas. Faça isso, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, eu gosto de ir direto ao ponto, mas dessa vez tive que fazer isso daqui. Eu quero falar então agora sobre um vídeo, fazer um react aqui, sobre um debate. Muitos irmãos já me pediram sobre isso, eu não tive tempo para fazer. Mas hoje, né, eu consegui esse tempinho aqui, já que já terminei os slides do seminário que a gente está fazendo para o Ceará. Então, olha só, vamos ver aqui, né? Eu quero compartilhar com vocês esse bate-papo que ele teve, Natan Rufino, com o César Cavalcante. Vamos lá. Além disso, os próprios discípulos, eles eram judeus e eles representavam os futuros judeus crentes desse período tribulacional. Porque a gente sabe que ele não estava falando especificamente de João, de Pedro e desses seguidores pessoais daquele momento estarem presentes na tribulação milênios depois. Né? Ele falava de forma representativa, falando provavelmente de crentes. Agora, considerar os crentes do período tribulacional como a igreja não é uma coisa de todo errada. Eu sei que a maioria dos pré-tribulacionistas dizem que não é a igreja. Eu também penso assim, que a designação mais correta talvez não seja o uso dessa palavra, mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Irineu usava esse linguajar. Agora, bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, para ele afirmar isso, ele teria que ter um texto onde Irineu claramente faz essa distinção, onde ele explica isso, porque é muito estranho você ver ele que já está interpretando, né, as cartas paulinas e tudo mais, ele não fazer essa separação. Ele está usando termos igreja para arrebatamento, termo igreja para o milênio, termo igreja para os que vão ficar na grande tribulação,
mas você não vê ele separando isso e fazendo essa explicação, ou dizendo que a igreja vai ficar 7 anos no céu, ou 3 anos e meio no céu. Você não vê isso. Você vê ele usando os termos para arrebatamento, para grande tribulação, né, para martírio, para os que ficam vivos. Ele vai usar sempre esses termos, mas ele nunca vai dizer, né, que um é para um grupo, outro é para outro grupo, outro é para outro grupo. Isso aí é coisa que ele mesmo está fazendo essa interpretação, mas isso não está escrito pelas próprias mãos de Irineu. Vamos lá. O que acontecia com o Irineu? Irineu, ele não tinha... eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí, mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso, mas ele tem um livro que foi publicado no ano 180, que se chama Contra as Heresias, que é um livro justamente escrito para combater os gnósticos. Os 4 primeiros volumes desse livro de 5 volumes, né, são especificamente dos gnósticos, e no 5º ele fala somente sobre escatologia. E ele vai falar exatamente isso, que tem uma igreja que será arrebatada antes do começo da tribulação. Ele diz isso no livro 5, capítulo 29, verso 1. Ele diz, vai ter uma igreja que vai ser arrebatada antes do começo da tribulação. Ele fala de uma igreja que sobreviverá. Vamos lá. Vamos primeiro ler esse texto aqui dele, e depois eu vou ler o outro texto que ele vai citar agora. Então, o texto que ele vai citar aqui é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, é esse aqui que ele vai citar, ó. É o livro 5º, capítulo 29. Olha como é que Irineu está escrevendo. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui. Haverá, como está escrito, uma tribulação que nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Será a última prova dos justos e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Ele está fazendo aqui uma distinção, a última prova dos justos. A ideia de que no fim, quando que é o fim? O fim é quando tiver, né, a última prova dos justos. E os vencedores, quem são os vencedores? São os que ficaram porque estavam em pecado? Né? São os que foram reprovados para serem arrebatados? Esses são os vencedores que serão coroados? Porque vencedor coroado, Deus está prometendo para a igreja, não é isso? A coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a coroa da incorruptibilidade. Então ele está falando aqui, ó. Por isso, quando no fim, de repente a igreja será levada daqui. Então, ele está explicando como é que vai se dar isso. Vai se dar da seguinte forma: haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Será a última prova dos justos e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Então, quer dizer, ele não está falando aqui de um arrebatamento antes da última prova. Tem que ter a última prova. A última prova dos justos. E esses vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Quem são os vencedores? São aqueles que ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá. Agora no capítulo 30, no verso 4. Com efeito, João nos deu a conhecer o número do nome dele para que estejamos atentos à sua vinda. Não é para que eles estejam atentos. É para que nós estejamos atentos. Nós estejamos. Em uma outra passagem, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos esperar ver primeiro aquele que vai derrubar 3 reis e prestar atenção nesse que derruba 3 reis, porque esse que derruba tiver o nome 666, esse é o anticristo. Ele fala isso claramente, ele fala nós, para a gente esperar, para a gente aguardar. Aí aqui ele está dizendo, né, estejamos atentos à sua vinda, né? Então assim, ele sempre está se incluindo. Esse texto que ele citou, sem contexto, né, lendo assim dessa forma, parece realmente uma visão pré-tribulacionista, mas quando você lê todos os escritos de Irineu, você vê que não tem nada a ver. Ó, no capítulo 26 ele vai colocar assim, ó, uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos
e os 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel. Refere o que lhe foi dito. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão poder como reis por 1 hora, com a besta. Eles não têm senão um pensamento, o de homenagear a besta com a sua força e o seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 destes 10 reis, que os outros se lhe submeterão e que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzirão a cinzas, darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja. Mas em seguida serão destruídos pela vinda de nosso Senhor. Então você está vendo que aí que foi a sacada dele. Ele colocou a igreja aqui. Ah, mas aqui ele disse que a igreja será levada. Então tem a igreja que é levada e tem a igreja que fica. Não, meu irmão, a igreja será levada depois da última prova. E a última prova justamente é contra o anticristo. É simples assim. Porque para a igreja primitiva só havia 2 vindas. Veja bem, olha aqui, ó, 2 vindas do Senhor. Para a igreja primitiva só haviam 2 vindas. Justino Marte, no capítulo 110, diz assim, ó: Senhores, sei muito bem que vossos mestres reconhecem que todas as palavras dessa passagem se referem a Cristo. Contudo, sei também, por suas afirmações, que o Cristo ainda não veio e, caso tivesse vindo, ninguém sabe quem ele é. Quando se apresentar de modo claro e glorioso, então se reconhecerá quem é ele, dizem eles, né? Dizem os judeus. Porque eles acreditam que ele vai vir, né, de uma maneira que vai destruir os impérios e tirar Israel da opressão das nações, né? E então acrescentam, cumprir-se-á o que se diz nessa passagem da profecia, como se agora suas palavras não tivessem nenhum cumprimento. Os insensatos não compreendem o que todos os meus raciocínios demonstraram. Isto é, que estão anunciadas 2 vindas. Estão anunciadas 2 vindas de Cristo. Uma em que se predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra, e seria crucificado. Outra em que viria dos céus com glória, quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidade contra nós cristãos. Contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém, pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Mais uma vez aqui, não tem nenhuma literatura do 1º século que aponta a apostasia para, né, uma retirada. E aqui está bem claro, o homem da apostasia. Por que o homem da apostasia? Porque é ele que traz a apostasia. Vem a apostasia, seja manifestado o homem da iniquidade. Irineu de Leão também vai interpretar que essa apostasia de Tessalonicenses está se referindo ao anticristo. Tertuliano, a mesma coisa. Olha um texto aqui de Tertuliano. Olha aqui, ó. O homem do pecado, o filho da perdição, que primeiro deve ser revelado antes que o Senhor venha, que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, agabar-se ser Deus. De acordo com a nossa visão, ele é o anticristo, como nós ensinamos, como nos é ensinado nas profecias antigas e novas, e pelo próprio apóstolo João, que diz: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, os precursores do anticristo, que negam que Cristo veio em carne e não reconhecem Jesus, ou seja, Deus Criador. O contexto aqui é o seguinte: primeiro, o homem do pecado, o filho da perdição, deve ser revelado antes que o Senhor venha. Antes que o Senhor venha. Ninguém interpreta a apostasia como retirada. Está aqui muito claro. Primeiro tem que vir o filho da perdição, depois o Senhor vem. Então o problema aqui do Natan é que ele está sendo aqui desonesto pelo fato dele trazer textos que
parecem dizer que a igreja está sendo arrebatada. Parece. E os textos claríssimos que mostram a igreja ali, ele não traz. Ele não traz. E isso é desonestidade intelectual. Vamos continuar vendo as aqui. Perseguições do anticristo, e passará e atravessará a tribulação e estará de pé em seus corpos quando Jesus voltar. E ele fala de uma igreja que será assassinada, mas ressuscitará e receberá corpos glorificados. Por quê? Olha só, o texto que ele está dizendo aqui, que uma igreja, né, uma igreja que estará na carne no dia da vinda dele. Tá? Ele vai repetir isso daqui a pouco mais na frente, mas eu já vou trazer para você o texto aqui, que é do 5º livro, no capítulo 35, versículo 1, que ele está dizendo que é para a igreja, não é para a igreja. Esse texto aqui são para as nações. Olha só, o texto completo. Os que o Senhor encontra na carne, esperando-o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapando das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta: os abandonados sobre a terra se multiplicarão, e também os que dentre os pagãos o Senhor tiver preparado, para que, após ser deixados, se multipliquem sobre a terra, sejam governados pelos santos e sirvam a Jerusalém. Ele está falando aqui de salvos, justos, igreja que está na carne. Ele está falando dos que foram abandonados dentre os pagãos. Ou seja, o que é o pagão ali naquele período? Todos aqueles que não são cristãos. Tá? Pagão é todo aquele que não é cristão. São os infiéis que Paulo fala, né? Eles chamam de descrentes de infiéis. Então, são os pagãos. Não tem a ver aqui com outro tipo de igreja. Porque esses aqui, olha só, tá bem claro, ó, para que sejam deixados, após ser deixados, se multipliquem sobre a terra, sejam governados pelos santos. Então, quem governa são os santos. Eles não são os santos. Eles são aqueles abandonados, pagãos, encontrados na carne, que conseguiram passar pela grande tribulação sem usar a marca, e eles vão se multiplicar e serão governados pelos santos. Igreja não governa igreja. Noiva não governa noiva. O único que governa a igreja e a noiva é o rei dos reis. Nós não somos reis de reis. Nós somos reis das nações. Vamos reinar sobre as nações. Isso é o que Deus promete à igreja quando ele fala que aquele que vencer daria o direito, né, de sentar no meu trono. Né? Ao que vencer, darei poder sobre as nações e com vara de ferro regerá. É toda a palavra trazida para a igreja. Isso tudo é para a igreja. Então, igreja não é reinada. A igreja reina. O herdeiro não é reinado. O herdeiro reina. E o momento de reinar é quando se toma posse do reino na sua vinda. Para Irineu, a palavra igreja era um termo genérico, que era como usar a palavra santos, justos, crentes, ou seja... Perfeito, isso mesmo. A igreja, para Irineu e para todos os pais da igreja, todas essas palavras servem para o corpo de Cristo. E todos eles acreditavam, né, numa vinda de Jesus depois da manifestação do anticristo. Não é que ele tivesse necessariamente uma escatologia diferente, mas a eclesiologia dele era diferente um pouco da nossa. Então, Irineu fazia isso. Então, eu entendo essa questão de chamar os crentes do período tribulacional de igreja, embora hoje os pré-tribulacionistas atuais distingam para não gerar confusão, mas Irineu fazia isso. E se a pessoa... Irineu fazia isso porque Irineu não acreditava no arrebatamento antes da grande tribulação. Pronto. É por isso que ele fala isso. É só por isso. Mas eu quero continuar, que tem uma coisa aqui interessante. Se for ler o livro de Irineu, não tendo consciência dos termos que ele usava, vai pensar que Irineu era após. Mas você tem vários trechos onde ele fala de igrejas, aspas, diferentes, né? Bom, em primeiro lugar, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo esse argumento, então eu sou novo nisso, porque é o seguinte... O Irineu é um dos grandes pós-tribulacionistas da história da igreja. Né? Rapaz. Eu vou ler aqui um trecho do livro que você citou e do capítulo que você citou. Você citou o livro Contra Heresias, capítulo 5, verso 29. Eu vou ler o 35.
todas essas profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo. E daí... A ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento. Você nunca vai ver Irineu de Leão falando que haverá uma ressurreição antes do advento. Nunca. Nunca. Você vai ver ele falar isso. Nenhum pai da igreja, seja de Alexandria, seja de Antioquia, ninguém vai falar isso. Uma ressurreição antes da aparição do anticristo. Ninguém, nunca. Vai estar escrito assim explicitamente. Eliminação das nações submetidas à sua autoridade. Isso é Irineu. 35:1? 35:1, exatamente. Então, não somente esse texto, porque quando as pessoas têm uma tradução espúria do texto de Irineu, e que pode dar a entender essa questão, mas seguramente o livro todo de Irineu, especialmente o Contra Heresias, ele é um livro que defende a posição pós-tribulacionista várias vezes, pelo menos umas 10, 12 vezes dentro do texto. Mas, enfim, vamos discutir a Bíblia, não é? Não, mas se precisar, a gente pode voltar a isso, porque na verdade eu conheço as passagens, eu acho que é uma questão de hermenêutica, de interpretação. Quer dizer, o cara quer interpretar a interpretação, né? Irineu já está interpretando. Aí ele quer interpretar a interpretação de Irineu. Como eu falei, confunde porque ele usa o termo igreja para vários grupos de salvos. E ele inclusive menciona uma igreja que será arrebatada antes do início. A igreja que será arrebatada é aquele texto que ele usou, que na realidade nós vimos ali que não fala que vai ser arrebatada antes, diz que vai ser arrebatada no fim. No fim. Quando que é o fim? O fim é quando o anticristo ele é derrotado. Ali que é o fim. O fim não é no início da última semana. Não tem fim ali. E aí ele fala, essa será a última prova dos justos, onde eles serão coroados com a incorruptibilidade. Da tribulação. E essa extração que eu fiz foi daquela edição da editora Paulus, aquele livro verdinho. Você conhece, né? Aquele Conheço. Que é então é que assim, a citação de Irineu, ela é baseada numa versão tendenciosa de uma passagem obscura feita por um pré-tribulacionista que definitivamente não traduz o pensamento do Irineu no grego. A edição inglesa clássica da literatura, traduzida em grego por tal Alexander Roberts, tal, que é esse que você está citando aí, ele vai deixar entender, e o problema está na construção gramatical do texto de Irineu, que emprega uma inversão de palavras. Aqui está eu vou deixar aqui uma tradução do texto que diz assim, ó, e por isso, no final, sendo a igreja reunidamente arrebatada daqui, haverá, dizem, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e jamais haverá. Pois será a última provação dos justos, na qual os vencedores serão coroados com incorruptibilidade. Então, essa versão dá margem para acreditar que haverá um arrebatamento antes e outro arrebatamento depois, como você falou isso. Não. Como você falou, um arrebatamento só. Mas depois ele fala de um arrebatamento depois. Não. Então, parece que é uma igreja que vai e outra que fica. Não, é diferente. Ele cita uma igreja que sai da tribulação e outra que participa. Isso sim, sem dois arrebatamentos. Então, mas está claro que aquele que... Sem dois arrebatamentos. Como é que fica as duas testemunhas? No Subacá, que sobe numa nuvem. Né? Algum arrebatamento vai ter que ter aí. Correto? Vamos lá. O verso 26. Mesmo livro, mesmo capítulo. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 desses reis, e que os outros se lhe submeterão, e que ele será o 8º dentre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzir-la-ão a cinzas, darão seu reino à besta e perseguirão a igreja. Mas Exatamente. Em seguida serão destruídos pela vinda de nosso Senhor Jesus. Então, Exatamente. Vez após vez ele fala que a igreja vai atravessar a grande tribulação, e em um momento tem uma tradução que não foi feliz, que pode dar a entender isso, mas seguramente ele não é ele mesmo diz várias vezes, repetindo. E essa divisão, eles que estão criando isso daí. Irineu em nenhum momento citou uma igreja que vai, uma igreja que fica. Ele não sistematiza isso, ele não escreve isso de uma forma clara.
ele fala de um arrebatamento da igreja, aí você vai ver como que é a questão da interpretação deles ali, uma coisa tão boba, né, de se entender, os caras conseguem complicar uma coisa tão simples. Nitidamente que é pós. Pastor Natan. Eu acho que é exatamente o contrário. Porque quando eu falei e toquei no assunto, eu disse exatamente isso, que confunde. Porque nós lemos com pressupostos, né, achando que Irineu está falando que a igreja vai passar pela tribulação. Mas ele, em vários momentos, ele fala de vários tipos de igreja. E isso é o que nos confunde. Porque ele diz, por exemplo, que os santos, justos e salvos morrerão durante a tribulação, mas no final serão ressuscitados. Aí depois ele... Isso confunde alguma coisa? Realmente não acontece isso? Não está lá em Apocalipse 20, os que foram degolados? Que confusão? Não estou entendendo que confusão é essa. Vamos ver onde ele não está conseguindo entender, onde a cabeça dele não consegue raciocinar. Vamos lá. Fala de um outro grupo de santos, justos e salvos, que ele também chama de igreja, que sobreviverão, não morrerão, não serão transformados, mas estarão esperando Jesus voltar em suas carnes. Esse é o texto que ele citou, que se refere às nações, aos pagãos. Não fala de igreja aqui. Tá vendo como é que é complicado? Tá vendo como é que é complicado? Aquele texto que eu citei, que ele atribuiu à igreja, ele tá jogando tudo igreja, tá botando tudo igreja aqui, né? Não é. Ali são os pagãos, né? Os que não têm o Espírito de Cristo. Esses serão governados pelos santos. Pelos santos. Quem vai ser governado pelos santos? Aqueles, né, que conseguirem sobreviver e não usar a marca da besta, que farão parte das nações. E ele está chamando isso de igreja, um outro tipo de igreja. Não é o tipo, pagão não é igreja. Pagão não é igreja. Ou seja, eles entrarão no milênio com seus corpos mortais, né? E ele fala de uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. Que é aquele texto que ele fala que vai ser arrebatado no fim. O fim é quando? É no fim, é no último dia. No último dia em que Jesus falou, né, que ele quer que todos aqueles que o Pai deu para ele ressuscite no último dia. Todos no último dia. E o último dia é quando finalizar, então, fazer a migração, né, do 6º para o 7º. Quando acabar quando acabar ali a grande tribulação. A não ser que tenha 2 últimos dias. Um último dia antes da grande tribulação e um segundo último dia depois da grande tribulação. São 2 últimos dias. Como eles gostam de deturpar tudo, né? A apostasia é retirada, a última trombeta é a primeira, né? A primeira ressurreição é a segunda, né? E agora o último dia está dividido em 2 últimos dias. Assim é mole, né? Assim eu consigo criar o que eu quiser. Inclusive, desconsiderando aí o capítulo 29, versículo 1, que você disse que é uma tradução espúria, eu vou citar uma outra parte. Por exemplo, no capítulo 28, não é o 28. 26. Não, peraí, eu estava com ele marcado aqui, mas tu falou outra coisa, aí eu mudei. Tá aqui. É no capítulo 31, livro 5, 31, 2. Ele diz, tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitado depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com os seus discípulos. Aí ele vai falar mais algumas coisas e vai repetir basicamente a mesma frase de levar os discípulos para o céu 3 vezes. Aí ele diz assim, por exemplo, mais para frente, depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. Nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Como o nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição, estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas, e ressuscitando depois de 3 dias foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição, estabelecido pelo Pai, pré-anunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgará dignos. Por 3 vezes ele fala aqui que esse grupo específico de salvos, porque ele menciona pelo menos 3 ou 4 grupos de salvos diferentes. Tem até um grupo de salvos judeus, dos quais a gente não falou, mas aqui ele está falando de um grupo específico, que é os que vão ser arrebatados, os mortos em Cristo que ressuscitarão, que vão ao céu. Ou seja, esses aqui não fazem parte daqueles que morrerão
durante a tribulação e ressuscitarão, porque não teria tempo hábil para ir ao céu, já que Jesus desceu para estabelecer o milênio. Ele não está falando dos que estarão vivos no final da tribulação em suas carnes, como ele menciona, porque esses também entrariam no milênio com seus corpos mortais. Ele está falando daquele outro grupo que eu mencionei, que será arrebatado, de repente, e logo depois virá a tribulação. Como é que a gente sabe? Porque ele menciona isso várias vezes, e ele diz que eles irão ao céu. E outros textos do mesmo livro vão falar que eles vão entrar na Jerusalém celestial. Então, ele está falando de um povo que num determinado momento hábil podem ir ao céu e depois voltar com Jesus, que não daria, no meu ponto de vista, né, para ser no final da tribulação. Então, é porque ele não entende o que nós ensinamos acerca dos acessos que nós teremos ao céu no reino milenar. Apesar de que, o que é subir ao céu? Ué, onde é que estão as aves? Estão no céu. Certo ou errado? Da onde que todas as tribos, os povos e línguas verão o Senhor? Descendo do céu, o céu, né? Aonde que a igreja vai se encontrar com o Senhor? Entre nuvens. Onde é que estão as nuvens? No céu, que Paulo ainda especifica dizendo que é nos ares, né? Nas mais baixas camadas atmosféricas. Então, de fato, a igreja vai se encontrar com o Senhor ali no céu mesmo, né? Nesse primeiro céu aqui. Ali vai ser o encontro. Agora, também a igreja terá acesso ao céu no reino milenar. Por quê? Porque o Pai estará no céu também. E essas informações ali, o César não conseguiu responder para ele, né? Só reafirmou depois que ele é pós-tribulacionista, né? Então, de fato ele só que tem que responder essas questões aqui, que ele colocou os textos e ele não sabia responder, né? E aí, como é que ficou, né? De fato, a igreja vai ter acesso ao céu, sim. Vai ter acesso ao céu. Está lá em Apocalipse 7, está lá em Apocalipse 15. Está lá a igreja no mar de vidro. Está lá a igreja lá fazendo serviço no templo celestial. Está lá. Mas isso é quando? Isto é exatamente quando já estiver acontecendo o milênio. A igreja vai ter serviços nos céus também para fazer. A igreja não vai ficar 1000 anos sem ir para lá, né? Vai lá sim, a igreja vai lá sim. Agora, isso só dá depois realmente da incorruptibilidade. Como ele não tem essas peças, aí ele fica dividindo, né, grupo, né? Pega o grupo da carne e chama de igreja, que são os pagãos, ele chama de igreja. Pega o grupo que é perseguido, é a igreja que fica. Pega o grupo que é arrebatado, é a igreja que foi embora antes. E não é. Na verdade, um grupo ali, de fato, são os pagãos, que o próprio Irineu chama de pagão, e os outros dois grupos, que um é arrebatado e o outro é morto, na verdade é o mesmo grupo, só que cada um no seu próprio tempo. O arrebatamento vem depois, né, da ressurreição daqueles que foram degolados. E aí Irineu ele mostra clarissimamente em diversas passagens, né, que Jesus só pode voltar depois que o anticristo trouxer a sua apostasia. Ele vai dizer o texto ali da apostasia, não vai interpretar como retirada, vai interpretar como algo que o anticristo ele vem trazendo com ele, né? Ou seja, o desvio da verdade. Então, assim, quem lê mesmo o livro dele, que não é o caso do César, o César é novo no Espaço da Igreja, eu estudo o Espaço da Igreja desde 2002, né, há mais de 20 anos, quem lê, né, o Irineu e os outros pais da igreja sabem muito bem, né, clarissimamente bem, que eles não acreditavam nessa aberração que começou a ser pregado, né, no século XIX. Você até vê nos pais da igreja a milenistas, você enxerga milenismo, mas tanto a milenistas como milenarista, ambos eles eram pós-tribulacionistas. Não esquece de curtir, não esquece de comentar aqui, tá bom, gente? Comente, fale. Eu não tenho o que escrever. Hashtag CVTR para começar, então, o algoritmo a impulsionar o canal e essa mensagem espalhar, né, para todo o Brasil. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.